Hoje nós vamos falar sobre quais exames você precisa fazer no pré-operatório da cirurgia bariátrica. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrico. Bom, pessoal, uma coisa que é importante a gente entender é que antes da cirurgia bariátrica nós precisamos fazer os exames, tanto porque nós vamos passar por uma cirurgia, a gente precisa saber o nosso estado de saúde, saber se nós podemos realmente de fato fazer a cirurgia, quanto também a gente identificar se existem condições que precisam ser tratadas antes da realização da cirurgia, tá? E aí eu vou citar para vocês quais são os principais exames que são solicitados, e aí são os exames normalmente solicitados pelo cirurgião, tá? Pelo médico. Mas em alguns casos também pode existir a necessidade de ter mais alguns exames complementares, porque isso tudo vai depender do seu estado de saúde. E em algumas situações, pessoal, alguns casos, a gente às vezes vai precisar repetir também esse exame. Então eu vou explicar tudo isso para vocês, tá bom? Então o primeiro deles e o mais comum, que é o certo que vão te pedir, é o exame de sangue, tá? Esse exame de sangue é um exame de sangue bem completo, vai pedir hemograma, vai pedir as taxas de colesterol, glicose, funcionamento do rim, taxas do fígado, vai pedir vitaminas, minerais, que são comuns ter uma baixa, uma perda, né, uma queda depois da cirurgia bariátrica, vai ter exame de coagulograma para avaliar, né, sua coagulação para a preparação cirúrgica. Então é uma batelada de exames consideráveis, tá? Como eu falei, quem vai pedir vai ser o cirurgião, mas em algumas situações, pessoal, caso vocês já possuam alguma alteração mais específica de saúde antes da cirurgia, aí pode ser que tenha alguns exames de sangue que sejam necessários complementar. Às vezes exames mais específicos da parte de tireoide, às vezes da parte hormonal, às vezes se você é diabético vai ter que ter um controle um pouco mais próximo, às vezes mais de um exame, se essa glicose não tiver controlada. Então, no geral, vai ter um exame de sangue que já vai ser bem completo e se tiver alguma alteração, provavelmente vai tratar, talvez precise repetir antes da cirurgia, tá bom? O outro exame também que é muito comum, que é sempre solicitado, é a endoscopia, que é o exame para a gente avaliar mesmo, né? O seu esôfago, o seu estômago, a primeira parte do seu intestino, para a gente avaliar essa viabilidade da cirurgia, avaliar se você tem, por exemplo, uma bactéria que é muito comum, que se chama H. pylori, e se tiver essa bactéria, é importante tratar antes mesmo de fazer a cirurgia bariátrica, que o tratamento é com o uso de antibióticos também prescrito pelo médico, tá? E através até inclusive da endoscopia, pessoal, o médico próprio cirurgião vai avaliar também o tipo de técnica cirúrgica, porque às vezes o paciente possui uma hérnia de hiato considerável, e isso pode fazer com que tenha uma mudança de uma técnica de cirurgia, se vai ser, por exemplo, um sleeve ou se vai ser o bypass, tá bom? Normalmente não é necessário uma colonoscopia, mas eu já tive pacientes que tinham indicação para realizar uma colonoscopia também, tá bom? O terceiro exame, não falando numa ordem, pessoal, mas essa ordem não é obrigatória, tá? É o risco cirúrgico, aí a parte cardiológica, a gente avaliar seu coração, para a gente ver se vai para a realização da cirurgia mesmo, para uso da anestesia, eu ia falar insulina, desculpa, corta. Mas para o uso da anestesia, então a gente precisa fazer esse risco cirúrgico. E aí todos esses exames, gente, lembrando que vão ser com os médicos especialistas, né? Então o gastro que faz a endoscopia, o risco cardiológico vai ser com o cardiologista. E aí, se for possível, a realização com algum médico, uma equipe médica que você já conheça há muito tempo, há muitos anos, é ainda mais interessante, porque aí o médico vai avaliar e vai fazer esses exames para depois poder gerar o laudo, uma declaração, uma indicação para a realização da cirurgia, tá bom? Além disso, em alguns casos pode haver necessidade também de alguns exames da parte pulmonar, então teste de função pulmonar, alguns exames dessa capacidade pulmonar para o pós-operatório. Não são todos que fazem esses exames, mas pode ser que tenha necessidade. E também ultrassom de abdômen, para a gente avaliar, por exemplo, esteatose hepática, avaliar se tem algum cisto, alguma questão, por exemplo, nos rins. Então, ultrassom de abdômen também é um exame comum, tá?
O tempo, pessoal, Vanessa, quanto tempo esses exames têm validade durante esse processo para eu levar ao médico? Isso pode variar, gente, de pessoa para pessoa e de equipe médica, tá? Mas em média, um tempo aceito pelos médicos, pela equipe, é de 3 meses. Mas como eu falei, se houver uma necessidade, Vanessa, eu tô com quadro de esteatose hepática grave, talvez eu precise repetir esse exame antes, novamente, de fazer a cirurgia, tá? Para algumas situações, dependendo do tipo de exame, tem um prazo maior. Então, às vezes, uma endoscopia pode ser que tenha uma validade de 6 meses até 1 ano, tá? O que eu recomendo é, na primeira consulta com o médico, com o cirurgião de vocês, já conversa sobre isso, já pergunta quando que eu devo fazer, se eu vou fazer tudo agora, se algum eu espero um pouquinho mais próximo. Tem muita gente que às vezes faz o risco cardiológico pouco tempo antes, deixa para fazer, por exemplo, por último, mas já vai se organizando também com relação a esse tempo, porque vocês vão precisar marcar as consultas e marcar os exames e depois retornar no médico para levar todos esses exames. Então, tudo isso tem um processo, tudo isso tem um procedimento. Mas o mais importante, pessoal, a gente entender que eu fiz esses exames, eu preciso avaliar o meu estado de saúde e aquilo que precisa ser tratado já tem que ser tratado antes mesmo da cirurgia, tá? Então, eu já estou com uma ferritina muito baixa, um estoque de ferro muito baixo, eu não posso esperar a cirurgia para depois tratar, porque a cirurgia já vai provocar uma redução desses estoques de ferro, tá? Então, antes mesmo da cirurgia, a gente já precisa fazer toda essa avaliação, beleza? E Vanessa, no pós-operatório eu vou precisar repetir todos esses exames? Não necessariamente todos, tá, gente? Então, às vezes, um risco cirúrgico, um teste de função pulmonar, talvez a gente não precise. Mas exame de sangue a gente vai precisar repetir periodicamente. No primeiro ano pós-operatório vai ter um intervalinho menor, mas depois é importante a gente manter pelo menos uma vez ao ano, o ideal seriam 2 vezes ao ano, uma por semestre, tá? Pra gente avaliar esses exames. Vai precisar repetir a endoscopia, provavelmente em algum momento, e com certeza também um ultrassom de abdômen. Mas as indicações desses exames, pessoal, são realizadas também pela equipe médica e o nutricionista às vezes vai poder pedir também alguns exames complementares da parte de sanguínea, tá? Pra gente avaliar as possíveis deficiências. Então tem algumas coisas mais específicas que nós nutricionistas também vamos olhar com relação a isso. Mas é fundamental que depois no pós-operatório vocês mantenham a realização dos exames e os controles com a equipe médica, tanto do cirurgião quanto a equipe médica multidisciplinar e a equipe multidisciplinar, na verdade, né? Com nutricionista, com psicólogo e etc, tá bom? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Falei um pouco rapidamente, né, sobre os exames. O que tiver de dúvida, coloca aqui nos comentários, mas também não deixe de tirar todas as suas dúvidas e conversar com o médico, com o cirurgião de vocês. Uma boa semana, até breve no nosso próximo vídeo. E não esqueça de deixar o like, de curtir, de compartilhar e enviar para